Ok, iniciar a gravação. Pronto, né? De qualquer sorte vai estar lá no YouTube salvo depois pra gente dar uma olhada. Então, bem-vindos a mais um Chá das 5 e hoje eu vou falar então sobre Afrodite. Eu deixei ontem na caixinha para vocês votarem. E a votação ali apareceu maior pontuação então para Afrodite, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre mitologia, sobre Afrodite, como que a gente entende então esse mito na nossa vida, por que que a gente estuda os mitos. Então quem é da psicanálise, quem é da psicologia que trabalha, né, com a psicodinâmica, quem trabalha com a psicologia junguiana, sempre vai estar estudando os mitos, porque isso nos ajuda muito a entender a história então dos pacientes. A entender a mitologia do paciente. Todos nós temos, então, o nosso mito. Então, eu vou começar, assim, explicando para vocês o que é esse mito, né? Então, o mito, ele é uma narrativa, ele não é uma mentira, ele é uma narrativa. Alguém contou essas histórias que foi passando, então, de geração em geração. E a gente vai ter várias versões, né, dos mitos. A gente vai encontrar paralelos, então, mitológicos em várias culturas. Então, a gente vai ter similaridade de alguns mitos em outras culturas, a gente vai ver ali que tem alguns nomes diferentes, mas que quando a gente vai olhar para a história, é a mesma história. Então, quando a gente vai olhar para isso, quando Jung estuda isso, então ele nos ensina que os mitos, eles trazem muito conteúdo arquetípico. E esses conteúdos arquetípicos, eles são carregados de padrões universais, que a gente carrega, então, no nosso âmago, na nossa alma, né, na nossa psique. Então, a gente tem essa herança da humanidade. Então, claro que isso vai refletir, então, na nossa dinâmica de comportamento, de funcionamento na nossa vida. Por isso que é tão importante estudar os mitos. E estudando os mitos, a gente vai se encontrando também nessas histórias. Então, aqui eu vou focar no mito de Afrodite, né? Mas, para a gente poder entender realmente mitologia, a gente teria que estudar pelo menos a mitologia grega inteira, né? Para a gente ter ali uma noção. Mas dando um pequeno apanhado para a gente entender, é como se fosse 3 gerações, né, do mito. A gente teria ali, inicialmente, né, na mitologia grega, o casamento da Gaia com Urano, e dali vem então as próximas gerações. E quando a gente vai estudar na mitologia esses padrões, a gente vê ali então que Gaia, uma mulher muito submissa, que vivia num relacionamento com Urano, um tirano, né, um relacionamento carregado de violência. E esse pai, Urano, ele devora também os filhos. Então, Cronos, filho de Urano, que nasce, vai lá também e devora, né, esse pai. E assim, então, acontece a derrota de Urano, né? Então, nasce aí a vingança, né? Junta essa mãe e esse filho para matar, então, Urano. E a história, ela vai se repetindo, porque depois vem os Zeus, e com a chegada dos Zeus, Urano, para não repetir a profecia, ele também devora os filhos. Urano não, Cronos, ele devora os filhos. E o Zeus, ele então é protegido pela mãe e acaba então matando esse pai, que seria então para derrotar o Cronos, para que ele não destruísse, né, mais a linhagem dele, né, porque ele não queria que a profecia se repetisse. Então, se a gente for pensar na profecia, é como se fosse uma trama de vida, né, as questões que a gente vai repetindo também, os padrões que a gente vai repetindo na nossa família, na nossa sociedade, né, é como se fosse cíclico, né, ao longo da história, alguns movimentos vão se repetindo. Então, aqui a gente vai vendo essas 3 gerações. E daí vem, então, Afrodite. Afrodite, ela vem ali da 2ª geração do Olimpo. Então, Afrodite, ela nasce de um ato de violência, porque quando o Cronos, ele derrota Urano, o pai, ele corta os testículos do pai, e o testículo ele joga no mar, e é desse mar, então, que vem Afrodite, né? Ela nasce ali no mar, então ela nasceu de si mesma, né? Nasceu da natureza. Então, ela traz toda essa simbologia
da profundidade das emoções, né? Porque é o mar, é o inconsciente. Então ela traz toda essa simbologia que é o que a gente mais conhece, né? A deusa da beleza, do amor, que também a gente pode pensar que isso marca também uma nova era, né? Então nasce ali o princípio do amor, o princípio do prazer. E aí a gente vai fazendo, né, os paralelos com a nossa vida. Nesse nascimento da beleza, do amor de Afrodite, que marca muito, né? Marca muito na mitologia isso e marca muito também na nossa vida, né? A busca pelo amor, a busca pelo prazer, pela beleza, pelo belo. E a Afrodite, ela é uma deusa. Ela é uma deusa que nos conecta a esse nosso lado, né? Esse nosso lado também corpo. Porque aqui a gente está falando também de uma conexão muito profunda com o nosso corpo. É como se amor e corpo fosse uma coisa só, né? Então marca muito esse feminino. E às vezes o feminino, quando tá ferido, é uma desconexão com esse nosso lado Afrodite. É como se dentro de nós existisse então essas várias imagens arquetípicas. A gente vai ter aí a Perséfone, a gente vai ter a Atenas, a gente vai ter a Árteme, a gente vai ter a Deméter, enfim, a gente vai ter tantas figuras de feminino, Hera, mas que em uns vai predominar mais um arquétipo do que em outros. Então é como se cada pessoa ela desenvolvesse ali uma dinâmica, porque se a gente for olhar para uma Ártemis ou uma Atena, é aquelas mulheres que o intelecto predomina, que a força predomina, né? Como se imitasse o masculino, a feminilidade ela é reprimida. E aqui em Afrodite não. A feminilidade ela sai para fora, né? Ela é em exagero. E aí a gente tem o que é inferiorizado? O que é inferiorizado aqui é então as questões mais intelectuais, as questões da força, do trabalho, né? As questões mais masculinas, e aqui entra então aquele conflito com o patriarcado. Então tem vários ensinamentos pra gente, mas vamos seguir com a história pra gente olhar. Afrodite, sendo a deusa da beleza e do amor, ela poderia escolher qualquer pessoa para ela casar. Porque ela era muito bela e ela despertava o amor por onde ela passava, né? Ela era benquista por todos. Mas ela escolhe um dos deuses mais feios do Olimpo, né? Que é Hefesto. E ela se casa, então, com esse homem. E aqui a gente tem a união, então, do belo e do feio, né? Então, todo arquétipo, ele carrega o lado positivo e negativo, né? A dualidade. Ele tem essa dualidade. Então aqui a gente começa a encontrar essa ambivalência, essa dualidade de Afrodite, quando ela casa então com Hefesto. Aqui a união então do belo e do feio que existe em todos nós. Afrodite, no processo de desenvolvimento dela, assim como no nosso processo de desenvolvimento, em alguns momentos ela se perde. E quando ela se perde, é quando o desejo ultrapassa o limite. Ela vive pelo impulso do prazer. Se a gente for fazer um link com a psicanálise, a gente tem aqui então o princípio do prazer. Sabe a criança que ela não sabe ainda os limites e que ela quer tudo no aqui e agora e ela só gosta do que é bom? Então é como se a Afrodite aqui também representasse esse nosso lado, né? Do aqui, do agora, do que é bom, do prazer imediato. Então ela foi tendo ao longo da história dela vários amantes, né? Ela foi buscando então se sentir cada vez mais amada, essa busca pelo prazer. Até que um dia aparece uma princesa humana. Afrodite é deusa. Aí aparece uma princesa humana tão bela quanto, que até então ninguém nunca tinha disputado esse poder de Afrodite. E nesse momento, Afrodite, então, se sente ameaçada. Aqui, então, ela encontra uma rivalidade. E nessa rivalidade, ela joga, então, um feitiço contra essa princesa, para que essa princesa, então, se apaixonasse pelo próprio pai. Então, eles se apaixonam, se casam, têm uma relação incestuosa. E mais adiante, quando esse feitiço acaba trazendo, então, esse conflito à tona do incesto. Né? O pai não consegue lidar com a situação incestuosa e tenta matar a filha e também tem toda uma questão aqui em torno do suicídio. E quando a Afrodite ela vê todo esse conflito, então ela transforma a filha, né, a princesa, em uma árvore. E o pai corta essa árvore, ela estava grávida já do pai,
E ela, então, quando ele corta essa árvore, nasce Adonis, que também é um deus da beleza. E que agora eu lembrei, né, de uma coisa, deixa eu ver aqui, o André, se estiver me assistindo, o nome da empresa dele é Adoni, né? Que eu acho que veio, né, dessa mitologia. Então, que é uma empresa de cosmético, então o nome faz todo sentido, né? Ela se apaixona por Adonis e ela tenta guardar Adonis para que quando ela cresce, quando ele cresce, os dois então possam ter uma relação. Mas não foi a única que se apaixonou por Adonis, então Perséfone também se apaixonou por Adonis e ali então nasce um conflito e uma rivalidade, né, com outras deusas. Várias situações foram acontecendo, enfim, né, tem várias versões do mito, eu só vou dar uma abreviada aqui. Então, ela perde Adonis, né? O Adonis é morto, enfim, há um conflito, e nessa dor, ela então consegue se conectar com o lado mais profundo dela, que é o lado mais humano. Então, aqui é como se o mito, ele nos mostrasse que o sofrimento, ele também faz parte, porque ele nos conecta com esse lado mais humano. Ela doma os instintos, ela faz uma união, né, disso. Se eu vivo pelo instinto, o instinto do prazer, eu ultrapasso o limite humano. É como se eu caísse no híbris, né, que a gente fala na psicologia e na mitologia, que é a desmedida humana. Então aqui é como se ela voltasse então para si. E aí começa, né, toda uma nova história. Então, dessa parte, né, da Afrodite se tornar mais humana, e a Afrodite ser tão bem falada, né, na nossa sociedade, de uma divisão do sagrado e do profano, é como se a gente separasse tudo, né, mas na verdade a gente teria que unir. Então uma mulher que ela é dotada de sexualidade, que ela é dotada de libido, e que ela tenta expressar isso para o mundo, ela é vista então como a outra. É como se a gente separasse, tivesse a santa e a outra. A gente ainda não consegue fazer essa união. A gente está tentando, está caminhando, mas ainda falta muito, né? Se a gente pensar que a gente ainda vive muito o patriarcado, e o patriarcado ele faz isso, né? A mulher que ela é muito feminina e que ela demonstra esses dotes de sedução, ela é banida, ela é colocada à marginalidade, como se fosse então algo que não cabe, né, no casamento, que não cabe nos padrões da sociedade. Então a Afrodite ela vai nos ensinar muitas coisas. Quando a gente vai para a clínica e tem um olhar clínico em relação a uma dinâmica de uma Afrodite que ela está integrada e de uma Afrodite que ela está desintegrada, e eu estou usando aqui o nome para fazer um paralelo, né? Tudo que eu estou falando aqui é metaforicamente. Fazer um paralelo com a nossa dinâmica. A mulher que ela está com uma ferida, né? Uma ferida nessa Afrodite, ela acaba se desenvolvendo muitas doenças do corpo, né? Porque a Afrodite ela é muito corpo. Então a gente vai ver infecções, né, na parte, né, íntima, a gente vai ver endometriose, a gente vai ver ovário policístico, a gente vai ver sobrepeso, né, então a gente vai ver inúmeras situações acontecendo nessa mulher que está em conflito com o próprio corpo. Né? Então quando a Afrodite ela está integrada, a mulher ela se sente bela, ela se sente amada. Quando ela não tá, ela vai buscar isso, sabe aquele prazer imediato? Eu vou buscar, mas eu não consigo me conectar. Eu busco várias pessoas para fazer sexo, mas não necessariamente eu crio uma conexão. Porque sexualidade e conexão são coisas que não estão totalmente interligadas. Não que o sexo não traz conexão, mas não é aquela conexão profunda. A gente pode ter as duas coisas, mas quando a gente busca isso de uma maneira desenfreada, eu não respeito o meu corpo, que é a minha casa, e eu não conecto com a minha emoção. Então, a gente vai ver isso também nas compulsões por compra, por padrões estéticos altíssimos de beleza, por cirurgias plásticas, por procedimentos inúmeros, numa tentativa, num anseio por ser aceita, por ser amada, por ser vista. Essa mulher está com uma ferida, sim, nesse lado dela, que seria Afrodite, né? Uma ferida no amor. E também, né, as questões da compulsão alimentar também pode aparecer aqui. Outra coisa que a gente vai ver, porque se Afrodite
ela é o oposto de Ártemis e Atena. Ártemis e Atena voltada ali para o trabalho, para a força, questões intelectuais. Afrodite, ela vai ter dificuldade com isso, com aquilo que é disciplina, com aquilo que é certo. Não que, né, certo no sentido de ter certo e errado, mas aquilo que o outro exige que eu faça todos os dias do mesmo jeito. Então a rotina e a disciplina vai ser sempre muito difícil para essa pessoa, porque ela gosta de novidade, ela gosta do prazer, ela tá sempre buscando. Então se não tem novidade, né, aquilo ali perde a graça. Eu começo um relacionamento, mas dali a pouco, né, queria viver outras coisas, queria viver uma paixão, e daí, né, o relacionamento acaba, então, perdendo aquela empolgação do início. É aquela mulher que ela vai para um emprego, né? Tô dando o exemplo aqui do emprego, mas pode ser outras coisas, né? Pode ser até para um relacionamento. Ela vai para o emprego toda cheia de brilho, sorriso, energia, e ela promete que vai fazer, que vai acontecer. Passa-se um tempo, ela não é a mesma pessoa. Ela começa a ficar adoecida, ela começa a ficar deprimida, ela começa a ficar feia. Feia, realmente feia. Por que isso acontece? Porque aqueles padrões de exigência, aquela repetição, aquilo que é imposto do outro, que é de fora, vai adoecendo essa mulher Afrodite. Ela não consegue lidar com aquilo. Então o conselho que eu dou para quem é Afrodite e gosta de sempre estar se aventurando, mas claro que toda aventura tem seu limite, buscar aquilo que faça você sentir amor, né, que faça você se conectar com esse lado Afrodite. A gente pode fazer isso em várias situações do nosso dia a dia, em vários contextos de trabalho. Mas eu trabalhar por obrigação, talvez isso aí não vai funcionar para Afrodite. Estar num casamento sem sexo, para Afrodite também não vai funcionar, né? Então, talvez funcione por uma Ártemis, uma Atena, sei lá, até mesmo uma Hera, mas para uma Afrodite acho meio difícil. Então, ela vai se conhecendo e ela vai entendendo, a mulher que tem, né, esse padrão de funcionamento mais ativo, ela vai entendendo aquilo que faz mais sentido. E ela sofre menos também. Mas quando ela não conhece isso e ela tenta se encaixar no padrão, aí ela traz sofrimento para a vida dela, porque ela não vai conseguir, né? Ela vai sempre tentar se encaixar, sempre tentar buscar algo, né, que a sociedade impõe, e aquele padrão não serve para ela, aquele padrão não encaixa. Então, a mulher Afrodite, ela ensina muita coisa, porque ela tem tanto o lado positivo quanto o lado negativo. E o que eu estava dizendo é que a gente pode se conectar com esse nosso lado Afrodite, e não significa que eu vou ser 100% Afrodite, mas eu vou ter os momentos que a Afrodite vai aparecer, que pode ser muito genuíno, né? Porque é isso que é Afrodite, né? Aquilo que é genuíno, aquilo que é espontâneo, né? Então, é espontâneo. Eu lembro de uma experiência, quando eu trabalhava em salão, eu era adolescente, ainda estava começando a minha vida no salão como cabeleireira. Eu era auxiliar de cabeleireiro e eu trabalhei com uma mulher que, assim, ela foi uma mãe para mim naquele período, uma referência de feminino, assim, que foi muito importante para mim naquele momento. E eu lembro que ela sempre via beleza em todas as mulheres que sentavam na cadeira dela. Aquilo me ensinou tanto, porque ela trabalhava com a beleza, né, cabeleireira, e ela arrumava noivas. Eu nunca vi uma noiva feia. Todas as noivas que saíam daquele salão eram lindas, lindas, lindas. E antes mesmo daquelas noivas estarem transformadas, com penteado, com maquiagem, eu lembro que essa pessoa que eu trabalhei com ela tinha um olhar tão genuíno, um olhar tão bonito para a beleza daquelas mulheres, que parecia que ela trazia aquilo que estava escondido para fora, né? Porque a transformação e a alegria e o sentimento daquelas mulheres se expressavam, né? Saía, né? Então, quando a gente tem essa Afrodite dentro da gente, a gente também consegue ver a beleza naquilo que nem todo mundo vê. Ou ver a beleza das coisas tão pesadas da nossa vida. A gente consegue retirar um pouco de beleza dali. A gente consegue ter mais esperança. Então, até mesmo no meu trabalho eu observo isso. Eu tô todos os dias lidando com sofrimento, todos os dias recebendo notícias que não são tão agradáveis. E o meu papel
de certa forma, também é buscar a beleza desse paciente que está na minha frente. E a beleza aqui não é a beleza estética, é a beleza, a profundidade que tem nessa pessoa, a beleza do comportamento, dos sentimentos, daquela vivência. Então, quando a gente consegue retirar isso que a pessoa já tem e mostrar para ela, o trabalho fica ainda mais lindo e muito mais transformador. Então, a gente consegue sim se conectar com as Afrodites. Karina, é só as mulheres, né, que se conectam com Afrodite? Como é que fica o homem nessa situação? Na psicologia junguiana, a gente vai falar então da ânima e do ânimos. Então, a ânima, ela também pode vir em forma de Afrodite nesse homem, né? Então, a ânima desse homem pode ser uma Afrodite? E pode ser que é isso que ele vai buscar. Se ele estiver muito perdido, muito distante dessa alma dele, ele vai buscar muitas prostitutas até ele encontrar a alma dele de verdade. Né? Que a gente também vê esses processos de se perder, né? Ou como uma busca, né? É uma busca por si. Ou ele pode encontrar isso, né, no próprio relacionamento, ele pode ter isso nele, né, de ser uma pessoa que transmite esse amor, e não é às vezes não é uma beleza exatamente estética, mas é uma pessoa que quando chega, ele tem um carisma, ele tem isso, né, tanto a mulher quanto o homem tem um carisma, recebe uma atenção, tem uma energia diferente, a gente consegue sentir. Sempre quando tem uma Afrodite ou, né, um homem, né, que tem essa energia Afrodite, a gente percebe. É uma pessoa que seduz muito fácil, né, e é um seduzir gostoso. A mulher que toda criança quer estar perto. Né? A criança viu aquela mulher, ela quer, sabe? Parece que tem doce. Porque a Afrodite se conecta com esse lado mais infantil, porque ela tem esse lado mais infantil dentro dela. Diferente de uma mãe Deméter, né? A Deméter ela é uma ótima mãe. Mas em relação a essa conexão com a criança, a Afrodite ela vai ser muito melhor, porque tem esse lado mais jovial que se conecta então com esse infantil. Então normalmente é aquela mulher, né, aquela jovem ou adulta que passa e as crianças querem estar perto, as crianças gostam, adoram. Então a gente vai ver esse poder de sedução, esse doce, né, esse mel. Claro, quando a gente tá com isso bem integrado, né? Que senão a gente vai ver, então, as nossas feridas, né? E não essa coisa boa que tem dentro da gente que a gente precisa resgatar. Então, quando eu falo de mulheres Afrodite, né? É porque todos nós temos. Umas vão ter um pouco mais, outras um pouco menos. Eu não me considero uma mulher Afrodite, eu sou muito mais, não que eu não tenha, mas sou muito mais uma Atena, com certeza. Né? O meu intelectual é mais forte, então eu tenho sempre que estar resgatando minha Afrodite. Mas a gente tendo consciência disso, a gente não fica unilateral, né? Que é vivendo só um aspecto da vida. E é isso que eu queria deixar para vocês. Essa live vai ficar gravada e vai ficar ali no YouTube. E eu tenho um link ali da minha newsletter que você pode se cadastrar e receber também o conteúdo por escrito toda semana no teu e-mail. Beijo grande, então, no teu coração. Espero você na próxima semana. Valeu, pessoal aqui do Instagram também.